Uma situação muito comum em processo de orientação profissional acontece quando o orientando chega dizendo coisas assim, ó. Eu já quis várias profissões diferentes. Significa, será que eu tô confuso? Antes eu queria medicina, agora eu tô pensando em psicologia. Será que eu tô mudando demais de ideia? E para quem tá começando a trabalhar com orientação profissional, essa situação pode gerar muita insegurança. Porque às vezes o profissional pensa assim, ó. Será que esse orientando tá muito perdido? Ou será que ele não tem perfil então para nenhuma área específica? Mas a verdade é que em muitos casos a mudança de interesse faz parte do processo normal de construção da escolha profissional. E entender como os interesses profissionais se desenvolvem é algo muito importante para quem trabalha com OPC. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, eu sou psicóloga, mestre em psicologia e trabalho há cerca de 18 anos com orientação profissional e de carreira. Ao longo desses anos, eu acompanhei muitos processos de escolha profissional com adolescentes, com jovens, com adultos que estão tomando ali decisões importantes sobre o futuro. E uma coisa que aparece com muita frequência nesses processos é justamente essa dúvida sobre interesses profissionais. Muitos orientandos chegam dizendo que já quiseram muitas coisas diferentes. E o papel do orientador não é interpretar isso automaticamente como um problema. O papel do orientador é compreender como esses interesses aí estão se formando. Então vamos lá para o ponto 1. Interesses profissionais não aparecem prontos. E essa é uma ideia muito comum na sociedade, de que cada pessoa já nasce com um interesse profissional definido. Como se em algum momento da vida a pessoa fosse descobrir, aquela vocação dela. Só que na prática os interesses profissionais não funcionam assim. Eles não aparecem prontos. Eles se desenvolvem ao longo da vida. Interesses profissionais vão sendo construídos a partir de diferentes experiências. Eu posso citar algumas aqui, como por exemplo, experiências escolares, atividades que despertaram curiosidade ao longo da infância e da adolescência, modelos profissionais presentes na família, professores que marcaram a trajetória escolar, experiências extracurriculares, conteúdos que a pessoa consome no dia a dia, ou seja, tudo isso vai contribuindo para que determinadas áreas comecem a despertar mais curiosidade ou mais interesse. Então, os interesses profissionais são resultado de um processo de construção ao longo da vida. Mas é importante lembrar que esse processo não acontece apenas na adolescência. Ao longo da vida, novas experiências profissionais, mudanças de contextos ou transformações pessoais também podem levar à reorganização dos interesses. Por isso, quando a gente está falando aqui de orientação profissional hoje, a gente está falando de um campo que acompanha o desenvolvimento da carreira ao longo de todo o ciclo da vida. Então vamos para o ponto 2. Interesses mudam ao longo da vida e isso tem significados diferentes. Outro ponto muito importante para quem trabalha com orientação profissional é entender que mudança de interesse não acontece só na adolescência. Na adolescência é muito comum que os interesses ainda estejam em fase de exploração. O jovem está conhecendo o mundo, entrando em contato com novas áreas, descobrindo possibilidades profissionais. Então é natural que ele transite entre interesses muito diferentes. Em algum momento pode se interessar por medicina, depois ele pode se interessar por psicologia, depois por algo ligado à comunicação, e isso não significa necessariamente confusão. Muitas vezes significa que ele está construindo aos poucos a própria identidade profissional. Mas ao longo da vida, a mudança de interesse também pode ter outros significados. Na vida adulta, por exemplo, essas mudanças costumam estar muito mais ligadas à experiência concreta no trabalho. Às vezes, a pessoa começa a perceber que aquela área já não faz mais sentido, ou que os valores dela mudaram, ou que o que antes parecia um caminho seguro, hoje já não dialoga mais com o tipo de vida que ela deseja construir. E nesse caso, nós não estamos mais falando apenas de exploração. Estamos falando aqui de revisão de trajetória, de reconstrução da identidade profissional. Por isso, quando o orientador escuta uma mudança de interesse, é muito importante investigar em que momento da carreira aquela pessoa está. Porque o significado dessa mudança não é o mesmo para um adolescente que está começando a pensar no futuro e para um adulto que já tem uma história profissional construída. E essa diferença faz toda a diferença na forma como a gente conduz o processo de orientação.
Se você se interessa por orientação profissional e pela construção de escolhas profissionais, aproveita para se inscrever no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho conteúdo sobre a prática da orientação profissional e sobre os desafios reais que aparecem nos processos de escolha. Então, o papel do orientador é transformar interesse em investigação. Diante dessas mudanças de interesse, o papel do orientador não é tentar eliminar possibilidades rapidamente. Na verdade, o trabalho do orientador é ajudar o orientando a investigar esses interesses com mais profundidade. Eu vou trazer um exemplo simples de algo que acontece com frequência nos atendimentos. Às vezes, chega um adulto dizendo assim, eu sempre trabalhei na área administrativa, por exemplo, mas hoje eu não me vejo mais fazendo isso. Estou pensando em migrar para algo mais, ligado a pessoas. Se o orientador tratasse essa fala apenas como uma mudança de interesse superficial, poderia conduzir aí o processo de uma forma muito limitada. Mas quando a gente começa a investigar com mais profundidade, podem aparecer ali elementos como experiências de desgaste com determinadas rotinas, percepção de que valores pessoais mudaram ao longo do tempo, interesse crescente por atividades mais relacionais, ou até descoberta de novas habilidades desenvolvidas ao longo dessa trajetória profissional. Então, a partir dessa investigação, o interesse deixa de ser apenas uma ideia vaga e passa a se transformar em um campo de exploração mais estruturado. Então, o orientador não trabalha apenas com interesse declarado, ele trabalha com o significado daquele interesse na trajetória de vida da pessoa. E isso é o que permite que a orientação profissional contribua para escolhas mais conscientes e sustentáveis. Então, para resumir a nossa conversa de hoje, quando um orientando diz que já quis muitas profissões diferentes, isso não significa necessariamente que ele está confuso. Muitas vezes, significa que ele está num processo de exploração, especialmente se a gente está falando da adolescência. Em outros momentos da vida, pode significar um processo de revisão da própria trajetória profissional. E o papel do orientador é ajudar a transformar esses interesses em um processo de investigação mais profundo, porque é justamente essa investigação que permite que a escolha profissional seja construída de forma mais consciente em diferentes momentos do desenvolvimento da carreira. Se esse conteúdo te ajudou, curte aqui o vídeo e compartilhe com alguém que também se interessa pela prática da orientação profissional. E se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco, porque eu vou continuar explorando as situações mais comuns que aparecem nos processos de orientação profissional.